Olá, vamos mais uma meditação de hoje e o tema de hoje vai ser a origem do mal, né? Como a maldade começou. Diz aqui: muitos acreditam que o diabo não é um ser pensante, mas apenas uma influência negativa. Outros não conseguem compreender como surgiu o mal. Há ainda aqueles que pensam que para existir um equilíbrio no universo é preciso o mal e o bem. Hoje queremos encontrar algumas respostas da Bíblia para a origem do mal. Descobriremos que um dia Satanás foi Lúcifer, um anjo de luz. Ele era amigo íntimo de Cristo e comandante dos anjos de luz. O egoísmo surgiu no coração de luz e o mal surgiu no universo. Então nós vamos entender isso aí sobre a origem do mal. Para nós entender isso aí, irmão, nós vamos entender três coisas. O mal existiu no céu, né? Ele veio do céu, foi jogado para a terra. Depois ele foi jogado para o Jardim do Éden. Depois ele veio para o nosso planeta. Como é isso aí? Vamos pegar texto com texto para nós entender. Nós entendemos que Apocalipse, ele vem falando sobre isso aí. Apocalipse tem 22 capítulos. Ele tem 404 versículos. 200 versículos, de 1 até 404. Quatro versículos é lá em Apocalipse 12, versículo 7, 8, 9 e 10. Está no centro, que diz que é a peleja, né, a batalha entre Cristo e Satanás. Diz assim, versículo 7, diz: houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, sedutor de todos os mundos. Sim, foi atirado para a terra e com eles os seus anjos. Então aqui nós vemos que existiu uma peleja no céu, que Satanás foi jogado por terra. Aí vê só, ele aqui diz sim, para nós entender melhor, aqui no céu, na parte do céu, né? A descrição bíblica de Lúcifer, o anjo caído, ele diz que ele era perfeito e caminhava com Deus e vivia com Deus. Em Isaías 14, 12, 13, diz assim: ele queria assentar-se no trono de Deus e disse: pretendia ser semelhante ao Altíssimo e queria o lugar de Deus e ser adorado. É isso que vai acontecer no final da história, irmão. Satanás vai querer ser adorado e isso que vai decidir a situação dos homens. E aqui, quando ele foi jogado por terra, ele veio para o Jardim do Éden. Mas antes do Jardim do Éden, Deus ele dá uma ordem. Deus dá uma ordem para Adão e Eva. Capítulo 2 de Gênesis, versículo 14, 15, 16, 17, diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerei livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerei, porque num dia em que dela comer, certamente morrerás. Então, no dia que dela comer, durante o dia, eles iam morrer. Mas por que não morreram? Pela misericórdia de Deus, né? Deus morreu no lugar de cada um de nós. E diz aqui, ó, no capítulo 3 de Gênesis, capítulo 3, versículo 1, até o 5, diz assim: mas a serpente mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é certo que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Vê que ele já colocou a palavra não, mas não foi isso que Deus falou. Não comerei de toda a árvore do jardim. Ela disse, não vai comer de todas as árvores, menos de uma, né? Ele falou todas, mas não foi todas. Mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comerei, nem tocarei nela, para que não morrereis. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Aí entra a palavra não, mas a palavra não existe, ele colocou, né? Não morrerei. Morre sim, quem comer morre. Porque Deus sabe que no dia que dela comer, se abrirão os olhos, e como Deus serei conhecedor do bem e do mal. Então quem queria ser semelhante a Deus? Era Eva e Adão, ou era Satanás? Então Satanás queria ser igual a Deus, queria ser imitador de Deus. Mas ele colocou para Eva, né?
Mas não é isso. Aqui, no continuando, irmão, nós vimos que entrou esse pecado, ele entrou no Jardim do Éden, veio do céu, entrou no Jardim do Éden e agora vai para a terra. Como é que ele vai para a terra? Aqui em Apocalipse, capítulo 12, versículo 12, quando ele foi jogado para a terra, veja só o que é que diz aqui. Apocalipse 12. Apocalipse capítulo 12, versículo 12 e o 17 diz assim: Pois isso, festejais o céu e vós, os que nele habita, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. E o versículo 17 diz: Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus e se põem em pé sobre a areia do mar. Então Satanás está irado com esse povo que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo. E aí diz assim: de que maneira Satanás nos engana hoje? Veja como é que Satanás engana as pessoas hoje. Lá em 2 Coríntios capítulo 11, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13 e 14 e 15 diz: Porque os tais são falsos apóstolos, obeiro fraudulento, transformando-se em apóstolo de Cristo, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, o fim dele será conforme as suas obras. Então Satanás ele transforma em anjo de luz, irmão. Quando as pessoas acham que Satanás ele não faz, não age, e tem muitas pessoas que falam assim: mas não existe, o mal não existe, a macumba ou essas coisas que fazem o mal não existe. Existe, mas porque a luta é grande, a luta entre o bem e o mal nós sabemos que existe. Então nós temos que ter cuidado, tem que ter Cristo na nossa vida para nós poder enfrentar esses poderes malignos que existem no mundo inteiro, né? E diz aqui também, Mateus 24, 24, diz assim: veja como Satanás ele tem estratégia e como ele usa muitas coisas. 24 diz assim: porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então Satanás ele tem uma estratégia de enganar as pessoas, da mentira. E é isso que vai acontecer no final da história, irmão. Satanás vai conseguir enganar as pessoas através do engano. Ele vai conseguir convencer as pessoas através do engano e através da força. Então nós temos que ter muita fé em Deus e entregar nossa vida sempre a Cristo. A nossa luta não é contra a carne, muitas vezes. A nossa luta é contra o lado espiritual, né? E sabemos que a luta nossa é contra a carne, mas assim, lá em Efésios capítulo 6, versículo 10 até o 18, vem falando sobre isso. Quando vocês tiverem um tempo, lê esse texto aí para vocês entenderem melhor, né, como Satanás ele age na vida das pessoas. Então que nós possamos cada vez mais estar firme e forte na palavra de Deus, tomar uma decisão que lado nós vamos estar, porque a volta de Cristo está bem próxima. É isso que nós pedimos sempre, todos os dias, que nós possamos se preparar. Para isso que eu fiz essa meditação todos os dias, para que nós possamos cada vez mais, irmão, estar preparado no lado de Cristo. Amém? Vamos fazer uma oração? Oremos. Maravilhoso Deus e Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Que a graça e a misericórdia do Senhor esteja com cada um de nós. Que o mal não tenha poder sobre nenhum de nós, porque sabemos que Cristo já morreu no nosso lugar e Satanás já é um ser derrotado e logo ele vai ser destruído. Satanás não conseguiu ganhar nenhuma batalha contra Cristo. Por isso que nós estamos no lugar e no lado da verdade. Então nós te pedimos, Senhor, força e coragem todos os dias da nossa vida para nós enfrentar esse mal e sempre somos vencedores, porque Cristo está com cada um de nós. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.